Salmo 80, versículo de número 18. Estarei lendo na versão Almeida Revista Atualizada, que diz assim: E assim, não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Quero repetir: e assim, não nos afastaremos ou apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Aleluia! Lembrando que avivamento fala de trazer vida, avivamento fala de tornar nítido, avivamento também nos fala de revitalização, de renovo, de reforço. E este versículo, muito especialmente em todo o contexto deste salmo, ele fala então do resultado deste avivamento. Ele fala então do produto da ação do Espírito de Deus na vida do crente, na vida do homem, na vida da mulher que busca ao Senhor nos seus dias. E este versículo, muito especialmente, ele é um acordo entre o homem que busca o Deus do avivamento e o Deus que derrama o avivamento sobre o homem. Este versículo é um acordo. E que acordo é este? Senhor, nós não vamos sair da tua presença. Senhor, se tu trouxeres vida sobre nós, se tu renovares as nossas forças, nós invocaremos o teu nome. Nós seremos homens e mulheres que vão estar novamente agradando o teu coração. E para nós compreendermos um pouquinho este versículo, eu quero compartilhar com você 3 exemplos bíblicos muito fortes e que falam muito ao coração. Em primeiro lugar, o pleno avivamento, ele nos aproxima de Deus. Não existe ânimo renovado, não existe nitidez renovada, não existe reforço espiritual, fé vivificada, se não for na presença daquele que é o dono, o autor e o consumador da nossa fé. Mesmo porque até mesmo a fé para crer nele, é ele quem nos dá, é ele quem gera, é ele quem anima, é ele quem vivifica, é ele quem faz em nós a fé para crermos nele. A palavra do Senhor diz que na nossa fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa. O pleno avivamento nos aproxima de Deus. O crente avivado, o crente reanimado, o crente restaurado, ele pode andar em diversos lugares, ele pode ocupar diferentes posições na sua vida, mas estar na presença dele é a sua prioridade, estar diante dele é o seu maior prazer. Eu amo aquele louvor que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quem já se aproximou dele, quem já esteve debaixo das mãos saradoras dele, não consegue ser diferente, não consegue ter outra vida, não consegue ter outra atitude, a não ser a de buscar aproximação diária com ele. O pleno avivamento nos aproxima de Deus, e isso me faz pensar em alguns personagens bíblicos, e desta feita, lembro-me de uma cena onde Moisés, aquele grande líder escolhido por Deus, ele traz parte da liderança de Israel para um momento de avivamento na presença do Senhor. Ele traz aquela liderança de Israel para um momento de comunhão especial com Deus. Por que um momento de comunhão especial? Porque nesta feita,
Deus manifestou a sua glória em um tempo onde não se podia ver Deus, não se podia sentir Deus de forma humana presente. Por quê? Porque se isto acontecesse, todos seriam fulminados, todos morreriam. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, aquele que é o dono da nossa vida, aquele que é o autor da nossa fé, Ele vem para renovar, para nos trazer experiências com Ele, para fazer de nós, meros mortais, homens e mulheres dignos. E o que é dignidade? Dignidade é o valor que você dá a quem você é, a posição que você ocupa, ao lugar onde você vive, a igreja onde você congrega. É o valor que nós damos às coisas que o Senhor vai nos proporcionando. E aqueles homens estavam ali, naquele momento de glória descida do céu, onde Deus manifestou o seu poder na natureza, onde eles viram coisas que eles não tinham visto ainda. E de repente o Senhor propõe que eles fiquem mais um tempo, propõe que eles desfrutem de um pouco mais de comunhão com Ele. Mas aqueles homens chamam Moisés no canto e dizem assim: Moisés, nós vimos a glória de Deus e estamos vivos. Eles estavam abismados, porque eles participaram de um culto diferente. Eles participaram de um culto onde a glória de Deus desceu. Eles participaram de um culto onde o próprio Deus veio trazer avivamento para o coração deles. E eles então disseram, diante de tudo aquilo que eles estavam vendo: Moisés, nós estamos vivos. Deus se mostrou, Deus se revelou, Deus se manifestou no nosso meio e nós estamos aqui. Era o mesmo que eles pudessem dizer assim: me belisca para ver se eu estou vivo, me belisca para ver se isso é verdade, se toda essa glória que nós estamos sentindo e vendo nos manteve vivos. Sabe aquelas vezes que Deus, Ele se manifesta na nossa vida, Ele fala nos nossos dias, Ele vem especialmente para você, em uma mensagem profética, ou num sonho, numa visão, numa leitura bíblica, num louvor, que enche o nosso coração, e você diz assim: eu sinto, mas eu acho que não é para mim. Eu sinto, mas é muita glória para ser para mim. Muitos homens e mulheres, muitos personagens da palavra de Deus, eles se sentiram pequenos diante da glória de Deus, a ponto deles dizerem: não, Senhor, eu não posso, eu falo como menino, eu não consigo falar, eu não sei como agir. Eles viram a pequenez da vida humana diante da grandiosidade de Deus. E às vezes, irmãos, Deus quer trazer avivamento para a tua vida, Deus quer trazer avivamento para a nossa fé, e avivamento não fala só de movimento corporal, avivamento não fala só de evento, avivamento não fala só de barulho, mas avivamento fala de vida de dentro para fora, de renovo de dentro para fora, de renovo que faz você permanecer em pé. E você sente a presença de Deus, e você ouve Deus falar, mas você diz: Senhor, eu não acredito que possa acontecer. Olha ao meu redor como estão as coisas. Talvez um dia, quem sabe, aqueles homens, aquela parte da liderança de Israel, olhou para Moisés e disse: Moisés, que glória, que poder, Deus se manifestou a nós. Mas tem uma coisa, Moisés, nós não queremos nos arriscar. Vai que Deus aumenta o poder dele aqui nesse encontro e nós saímos daqui mortos, e nos tiram daqui mortos. Nós não queremos nos arriscar. Ah, irmãos,
Infelizmente não foi só no tempo de Moisés. Ainda hoje há pessoas que preferem estar longe da presença de Deus, porque têm medo dos riscos que podem correr se entregarem a sua vida totalmente nas mãos do Senhor. Ainda há aqueles que estão vendo o mover de Deus na terra, estão vendo o mover de Deus no mundo, estão vendo Deus parar o mundo, parar o planeta, nos colocar dentro de casa, nos afastar dos afazeres diários, e mesmo assim eles dizem: sabemos que Deus está agindo, mas não queremos nos arriscar. Não queremos estar perto, não queremos esta glória. Infelizmente, irmãos, há corações que mesmo vendo Deus se manifestar, ainda estão frios na sua essência. Ainda estão distantes dessa gloriosa presença. Aí os homens disseram: Moisés, vamos fazer um acordo. Nós vamos para casa. Nós vamos voltar para as nossas tendas, e você fica aqui, e tudo o que Deus te falar, conta para nós, porque nós prometemos, foi a palavra deles, que nós vamos cumprir tudo aquilo que Deus te mandar falar para nós. Moisés ouviu, e foi diante de Deus, e lá diante de Deus, Moisés falou o que aqueles homens falaram da boca para fora. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, Moisés, se o coração deles falasse, vivesse realmente o que os lábios estão proferindo. Moisés, se eles obedecessem como eles têm falado, eles seriam abençoados, e a bênção seguiria as gerações deles até o fim. Não haveria dor, não haveria sofrimento, a bênção estaria sobre eles. Deus sabia que aqueles homens, eles não estavam dispostos a se arriscar por um avivamento de fé, por um avivamento de esperança, por um avivamento de aliança, de compromisso com o eterno. E Deus disse: olha, Moisés, deixa esse povo embora. Deixa esse povo ir. Deixa, Moisés, porque o coração deles não é isso que eles estão falando. A minha pergunta é, irmãos, diante de tudo que estamos vivendo, diante de tudo que estamos vendo nos nossos dias, será que nós vamos escolher voltar para as nossas tendas e nos eximir da presença inaudita do Senhor? Será que nós vamos ser covardes a ponto de dizer: olha, Deus, eu vou fazer, mas lá no coração a intenção não é a mesma que a boca fala? Eis que nós servimos a um Deus que está pronto a reavivar a nossa fé, mas Ele quer um coração sincero, um coração íntegro, não um coração em partes. Aqueles homens estavam em partes, desejando a presença de Deus, não estavam inteiros na presença do Senhor. E aí Moisés, ouvindo Deus, provavelmente também com o coração dolorido, porque quando nós estamos diante de uma liderança, diante de um povo que Deus coloca na nossa responsabilidade, seja um pequeno departamento na igreja ou um grande departamento, seja uma pequena família ou uma grande família, seja um pequeno trabalho, porque chamado não é só para estar trabalhando integralmente no ministério. Você talvez tenha sido chamado para ser um médico, talvez você tenha sido chamado para ser um doutor da lei, um advogado, talvez você tenha sido chamado para ser um enfermeiro, um professor, uma dona de casa, mãe em tempo integral. Deus tem chamados diferentes para cada um de nós, e nem por isso,
porque não recebemos um salário da igreja, deixamos de ser chamados por Deus para os lugares onde Deus tem nos colocado. Mas há pessoas que confundem tudo e não conseguem entender e ver que onde Deus te chama, onde Ele te coloca, Ele quer manifestar a sua glória, Ele quer manifestar a sua presença. Não importa se a sua família é de 1, 2 pessoas ou de 10, não importa se lá no seu trabalho você trabalha home office, sozinho dentro de um pequeno espaço, ou você trabalha numa grande empresa, ou você ocupa um lugar de destaque entre muitas pessoas. O que Deus quer é que onde você vá, onde você esteja, a posição que você ocupa, seja a posição que aproxime pessoas de Deus. Deus quer avivar a tua vida, para que muitos se aproximem dEle através de você. Deus quer manter uma comunhão secreta, íntima contigo. Para quê? Para que quando você sair do lugar secreto, do lugar da oração, do lugar do devocional, você saia cheio, você saia pleno, você saia transbordando Cristo na sua vida. Moisés, deixa esse povo ir embora. Há um texto bíblico que ele é muito forte, e eu trago este texto sempre no meu coração, como uma advertência para mim mesma. E o texto é o seguinte: Deus disse que quando o homem tem dura cerviz, quando o homem não se dobra diante do querer de Deus, ou seja, quando o homem não abaixa a cabeça diante do agir de Deus, do querer de Deus, do propósito de Deus, a Bíblia diz que Deus o entrega aos prazeres da sua própria carne. E eu fico entendendo o seguinte, que se o homem não se dobra a uma intimidade com Deus, e Deus o entrega aos seus próprios prazeres, quem é que está cuidando dele? Quem é que está direcionando os dias dele? Quem é que está guiando os passos deste homem? Não é Deus, mas é o coração do homem, enganoso, pecaminoso, vazio muitas vezes. Então, irmãos, se nós queremos viver um pleno avivamento, nós precisamos nos aproximar de Deus, desejar estar perto dEle, desejar ouvi-lo, desejar senti-lo, desejar ter tempo com Deus. Para quê? Para que muitas pessoas também se aproximem dEle. E aí o Senhor disse: Moisés, deixa esse povo ir. Mas para mim vem a máxima desse texto. E a máxima deste texto é: porém tu, Moisés, fica aqui comigo. Porém tu, Moisés, fica, porque eu quero te ensinar. Eu quero te capacitar, eu quero ter momentos de comunhão contigo. E quando tu saíres daqui, Moisés, tu vais dirigir esse povo, tu vais ensinar este povo, tu vais conduzir a vida deles. Aleluia! Eis que nesta noite, o Espírito de Deus, Ele diz para mim e para você: porém tu, João, porém tu, Ana, porém tu, homem, porém tu, mulher, fica aqui comigo. Aleluia! Há muitos que escolhem não se arriscar. Há muitos que escolhem viver apenas na sombra de alguns. Há muitos que escolhem viver à beira do caminho. Mas o Senhor nesta noite, Ele diz que o pleno avivamento descerá sobre aqueles que estão perto, sobre aqueles que ficam, sobre aqueles que não abrem mão da presença de Deus. Aleluia! O pleno avivamento nos aproxima dEle. Aleluia! Segundo lugar, o pleno avivamento nos anima. O pleno avivamento nos aproxima. Olha o que disse o versículo: não nos apartaremos de ti. É uma decisão, é uma escolha. Aí, a segunda parte do versículo diz: vivifica-nos. É um clamor.
é um pedido de mudança de vida. É o pedido, é o anseio de um coração que não quer viver a mesmice do dia a dia. É o anseio do coração do salmista, que não queria mais ver o povo vivendo de pecado em pecado. Era o anseio do coração do salmista, diante de um Israel fracassado e falido espiritualmente. E ele diz: Senhor, nós não vamos nos apartar de Ti, nós não vamos deixar a Tua presença de novo, mas Senhor, realiza uma obra em nós, muda Senhor, entra no coração desse povo. O avivamento, ele imprime em nós uma ação. A ação de Deus sobre nós, ela é digitalizada no nosso coração. E o Senhor imprime em nós o querer dEle, o propósito dEle, o sonho dEle, o projeto dEle, o caminho que Ele quer que nós sigamos. E o salmista diz: vivifica-nos, torna-nos dar vida, torna-nos dar propósito, torna-nos fazer querer a Tua presença. E aí eu me lembro de uma outra parte da história deste povo. A parte em que aquele homem chamado Neemias é chacoalhado por Deus para fazer uma grande obra. E Neemias estava fazendo o que Deus o mandou fazer. Estava na reconstrução do muro de Jerusalém. Ele estava lá porque o coração dele estava pranteando a destruição do seu povo. Aí os inimigos vêm, como com cada um de nós. Quando você decide fazer a vontade de Deus, quando você é avivado por Deus para estar em comunhão com Ele, e numa comunhão ainda mais íntima, quando você dobra a sua cerviz e diz: Senhor, eu quero, eu vou fazer, eu vou obedecer, ei, pode ter certeza que o inferno vai se levantar para fazer você cair. E os inimigos vieram para a beira da obra. E os inimigos vieram para fazer aqueles fracos judeus tentarem desistir. Eu acho interessante, até escrevi algo sobre isso em um estudo, que eles olhavam para eles na reconstrução e eles diziam assim: o que aqueles fracos judeus acham que vão fazer? Onde é que eles acham que vão chegar com essa obra que eles estão fazendo? Ei, o inferno pode olhar para mim, o inferno pode olhar para você e dizer: o que esse crente fraco vai fazer? O que essa mulher covarde vai fazer? O que ela acha que vai acontecer dentro da casa dela? Se ela acha que dobrando o joelho e orando o marido vai se converter, ela é uma fraca. O inferno vai dizer isso. O inferno vai dizer que você, homem, não vai suprir, não vai conseguir chegar lá, não vai ser um homem que realmente será conquistador. E lá estavam os inimigos aos pés de Neemias. O que esses fracos judeus estão pensando? Desce daí que nós queremos conversar. Viemos oferecer ajuda, falsidade. Vieram oferecer uma mão amiga, falsidade, engano. Escute, quando você decide a viver o pleno avivamento de Deus, virão propostas indecentes para a tua vida. Talvez propostas aparentemente bacanas, talvez propostas aparentemente, poxa, acho que é isso mesmo, acho que é esse o caminho. Cuidado, cuidado, porque há propostas que vêm para fazer você voltar para dentro da tua tenda. Há propostas que virão para fazer você descer. Há propostas que virão para fazer você desistir. E aí Neemias, ele diz: estamos fazendo uma grande obra e não podemos descer. Não ceda às tentações do inimigo. Não ceda às vozes negativas do inferno. Não ceda às propostas indecorosas de um mundo falido. Se você está disposto a viver o pleno avivamento, tenha certeza
de que o desânimo pode bater em você mesmo, como bateu na liderança de Israel. Ao olhar tudo aquilo, o medo, o pânico entrou neles mesmos. Mas também pode vir através de pessoas, pode vir através de situações que vão tentar fazer você se afastar, se apartar dele. Mas quando ele entra na história, quando ele passa a agir, ele imprime uma ação, a ação do Espírito Santo, e ele renova, ele restaura, ele traz o novo sobre as nossas vidas. O nosso Deus não remenda nada. O nosso Deus, ele torna tudo novo. O nosso Deus não precisa de velharia, de quinquilharia. O nosso Deus, ele é Deus que do nada faz tudo. Ele é o Deus que do princípio fez os céus e a terra. Aleluia. Este é o nosso Deus. O que é trazer um avivamento para dentro de nós? Para um Deus que entregou a sua própria vida na cruz? Mas você está entendendo que este avivamento está atrelado ao nosso querer? Ele está pronto, ele está disposto, ele sabe o que fazer. Mas ele espera de mim, e ele espera de você. Ele espera que você não volte para a tenda se conformando com migalhas da presença dele. Mas ele também espera que você não desça, que você não desista da obra que você já está fazendo. Ele também deseja que você não abra mão daquilo que ele já está fazendo na tua história e através da tua história. Aleluia. O pleno avivamento nos aproxima de Deus. O pleno avivamento nos anima. E animar quer dizer soprar. Soprar. É por isso que quando nós falamos de alma, a origem da palavra alma é ânima, e ânima é sopro de vida. Ei, Deus tem te dado fôlego de vida. Não volte para a tua tenda do conformismo, não desça da escada da obra que você já se dispôs a fazer, mas comece a recorrer ao Senhor. Olha o que disse o salmista, voltando ali: assim não nos apartaremos. O avivamento nos aproxima dele. Assim, nós não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos. O Senhor, ele traz novo fôlego para o nosso viver. E por fim o salmista diz: e nós invocaremos o teu nome. Nós invocaremos o teu nome. O pleno avivamento não nos isenta de dificuldades. O pleno avivamento, ou seja, quando Deus ele vai trazer renovo para a nossa fé, isso não quer dizer que nós não vamos passar por outras dificuldades, por outras necessidades, por outras lutas, mas isto quer dizer que, para todas, o Senhor nos tornará capazes. Aleluia! E aí eu me lembro de um rei. O rei Ezequias. O rei Ezequias estava no auge do seu governo. E um dia, ele recebe cartas, várias cartas. E as cartas que ele recebe eram cartas de afronta. Eram cartas do exército contando o quê? Que o inimigo, que o exército inimigo havia acabado com todas as cidades ao redor deles. Já havia dominado vários povos. Já havia feito cativo muitos lugares, muitas pessoas. E agora o inimigo estava prestes a chegar e acabar com o reinado de Ezequias. Eu disse para você que o pleno avivamento nos faz recorrer ao Senhor. Aleluia! Senhor, nós não vamos nos apartar de Ti. Vivifica-nos e nós vamos Te invocar o Teu nome, nós vamos contar contigo. Nós vamos entregar a Ti o nosso caminhar. E Ezequias, ele recebeu aquela mensagem.
Eu quero ler para você só uma parte da reação de Ezequias, que está lá em Isaías 37, que diz assim: este dia é dia de angústia, de vergonhas, de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Esse texto, ele fala de preparo. Quando uma mulher, ela vai dar à luz a um filho, ela passou todo um tempo se preparando para aquele grande dia. Ela passou todo um tempo organizando a si mesma, a casa, a família, para quê? Para receber o filho que vai nascer. O rei Ezequias, ele estava tão angustiado com as cartas que ele estava recebendo de destruição, de morte, que ele sofreu angústia como uma mulher na hora do parto. Só que a angústia dele foi a seguinte: estava na hora de nascer o filho, mas ele não tinha forças para trazer o filho à luz. Ou seja, Ezequias preparou o seu povo, preparou o seu reino, preparou o seu exército, preparou os seus homens para os dias maus, para os dias de afronta, para os dias de batalha, para os dias em que o inimigo estivesse perto. Mas quando chegou o dia, as pernas de Ezequias tremeram. Ele tinha tudo pronto, mas não tinha força. Às vezes nós somos assim. Nós jejuamos, nós oramos, nós lemos a palavra de Deus, nós cultuamos ao Senhor no templo, nós temos intimidade com Deus lá na nossa casa, no nosso lugar secreto, no nosso momento devocional. Nós ouvimos mensagens, adoramos ao Senhor com os louvores, mas quando verdadeiramente o dia mal bate na porta, as pernas tremem, as forças vão embora. E daí? Cadê o povo avivado? Não foi como a liderança de Israel, que viram tudo de Deus e não tiveram coragem de continuar com o Senhor? Às vezes isto acontece conosco, irmãos. Cartas chegam nas nossas mãos, dizendo notícias ruins sobre uma pessoa, sobre uma situação, sobre a saúde. As cartas vão chegando diariamente na nossa vida. E como é a nossa reação diante disto? Estamos prontos ou achamos que estamos, mas no momento final falta-nos força. E daí? Aí a palavra diz que Ezequias subiu à casa do Senhor. E a palavra fala que ele estendeu as cartas diante de Deus. O crente avivado, o crente em pleno avivamento, ele até se sente fraco às vezes, ele até se sente incapaz. Por quê? Porque nós não somos extraterrestres, porque nós não somos robôs insensíveis, nós somos seres humanos, nós somos de carne, osso, emoções, sentimentos, e isso tudo às vezes aflora em nós, essa natureza humana. Mas o Senhor nesta noite, Ele está dizendo: ei, eu quero avivar a tua fé, eu quero avivar a tua esperança. Você não tem força, você já fez o que você tinha que fazer, então agora estende as tuas cartas diante do Senhor. Estende as tuas cartas diante do Senhor.
fala para ele, conta para ele, mostra para ele, mostra as afrontas que você tem recebido, as dificuldades que você tem enfrentado, porque o pleno avivamento nos leva a bater na porta do céu, e não a bater na porta do vizinho, não a bater na porta de homens e mulheres que não têm compromisso com Deus, não a bater em portas de deuses estranhos, mas o pleno avivamento nos leva a bater na porta do céu. Aleluia. Senhor, não nos apartaremos de ti. Uma outra versão diz: guarda-nos em vida, protege-nos, Senhor, e nós vamos buscar a tua presença. Foi o que Ezequias fez. Ao ver a ameaça iminente, ele diz: Deus, guarda a nossa vida. E ele estendeu as cartas, as afrontas, as notícias de morte, de terror e de pânico. Quando o pânico chegar no teu coração, quando a fraqueza bater na tua fé, corra para o Senhor, porque Ele pode trazer ânimo para a tua fé, Ele pode trazer avivamento para a tua esperança, e Ele pode, na tua fraqueza, aperfeiçoar a força que é só dele. Aleluia. O pleno avivamento nos aproxima de Deus, e o pleno avivamento nos faz recorrer ao Senhor. E a palavra diz que quando Ezequias estendeu as cartas diante do Senhor, Deus bradou do céu, e o Senhor pelejou aquela guerra, o Senhor entrou naquela batalha, e não houve espada, e não houve morte, mas houve proteção. Quem aqui está disposto a permanecer na presença dEle? Quem está disposto a não voltar para a tenda da covardia? Quem está disposto a continuar sendo animado pelo Espírito dEle? Quem está disposto a recorrer a Ele no dia da angústia? No dia em que tudo está pronto para vir à luz a bênção, mas você não tem força. Eu quero dizer para você que se nós lermos a Bíblia com uma visão teológica e com uma visão didática, entendendo que ela é uma obra literária, com diversos gêneros literários dentro dela, nós vamos fazer só a primeira parte, sermos estudantes da palavra. Mas quando nós olharmos para esta palavra, além de tudo isto que eu falei, mas como a palavra viva, eficaz e digna de toda aceitação, o tesouro do céu revelado ao homem. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, enviou o seu Filho para morrer na cruz, mas para provar para nós, não o seu amor, porque Ele nos amou ali na cruz, foi a maior prova de amor, mas para Ele mostrar e revelar para nós o cuidado diário dEle, Ele deixou a palavra. E eu quero que você saiba, irmã, eu quero que você saiba, irmão, que a palavra de Deus não é apenas um amontoado de gêneros literários. A palavra de Deus não é apenas uma poesia. A palavra de Deus não é apenas para ser declamada nos dias festivos da igreja. Mas a palavra de Deus é para entrar no meu e no teu coração, como espada de dois gumes que corta para os dois lados e que vai na divisão do espírito e da alma. E esta palavra, ela verdadeiramente
verdadeiramente nos aviva, esta palavra verdadeiramente nos transforma, esta palavra verdadeiramente nos tira da fraqueza e nos fortalece, esta palavra verdadeiramente nos impulsiona quando o processo está doendo, quando o processo está difícil, quando o processo nos faz amargar a alma. Esta palavra, ela é mais doce do que o mel. Aleluia. E eu venho dizer para você que este Deus, que provou o seu amor ali na cruz, Ele está provando o cuidado dele diário através da sua palavra. E para esta noite, Deus nos deu esta porção. Avivamento não é só um evento. Não viva de evento, viva de avivamento, viva de transformação, viva de renovo, viva de comunhão, viva de intimidade com Deus. Aleluia. Não volte atrás, não desça da escada e não bata na porta errada. Mas se você quer ser um crente cheio do poder de Deus, para que mesmo calado, você exale avivamento, viva esta palavra, ame esta palavra, transpire esta palavra, e não saia da presença dEle. Gentilmente eu te peço que você feche os teus olhos, eu vou orar. Eu quero trazer sobre a sua vida uma palavra de oração. Querido e eterno Deus, Senhor, às vezes, Senhor, às vezes, Deus, parece que estar na tua presença não é tão importante assim. Às vezes, Senhor, parece que comer migalhas, ouvir palavras, Senhor, de ânimo, de encorajamento, já está bom. Mas, Senhor, Tu és o Deus que quer intimidade com o homem. Tu és o Deus que quer vida com o homem. Senhor, ao enviar Jesus, o caminho, a verdade e a vida, o Senhor nos propôs um novo modo de vida. Tu és o modo de vida pelo qual nós devemos caminhar, Senhor. Pai, não nos deixe ter medo desse caminho. Não nos deixe ter medo desta verdade. Não nos deixe ter medo desta comunhão. Não nos deixe, Senhor, nos habituar, nos acostumarmos com as migalhas, com o pouquinho. Não, Senhor. Mas faze-nos crentes, homens e mulheres ávidos por mais de Ti. Faça de nós, Senhor, corações ávidos, sedentos, esfomeados, Pai, da Tua palavra, da Tua presença, do mover da Tua mão. Sê Tu, Senhor, o nosso braço forte a cada manhã. Porque se Tu fores o nosso braço forte, nós não vamos voltar para a tenda da covardia. Se Tu fores o nosso braço forte, nós não iremos parar, desistir daquilo que já fazemos para Ti. E se Tu fores o nosso braço forte, Senhor, não haverá outro, não haverá outra situação, não haverá substituto, ó Pai, que possa trazer refrigério, ânimo e vivificar a nossa alma. Espírito Santo de Deus, há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito aqui neste lugar. Aleluia! E Ele vivifica, Ele anima, Ele sopra fôlego de vida, Ele sopra na alma faminta do homem. Arai, cantarabastai. Senhor, às vezes nós queremos mais de Ti,
Mas na hora, Senhor, de desfrutarmos disto, nós não temos força. Por isso, Deus, nós estendemos a Ti agora as nossas cartas. As nossas cartas, Pai, que vêm para nos desencorajar, para nos fazer temer, para nos fazer, ó Pai, apavorados diante das situações. Nós estendemos agora, Senhor, a carta do nosso coração. E nós cremos, Deus, que o pleno avivamento fará de nós homens e mulheres cheios, plenos, corajosos, muitas vezes, Senhor, incapazes, mas capacitados por Ti e dispostos a caminhar mais uma milha na Tua presença. Venha, Senhor, sobre o coração cansado. Venha, Senhor, sobre o corpo cansado. Venha, Senhor, sobre a alma cansada. Venha, Senhor, sobre os esforços cansados. Venha sobre a mente cansada. Venha sobre os sentimentos pesados, Senhor. E vai trazendo alívio, vai trazendo cura. Isso é avivamento. Isso é avivamento. É cura, é cura, é cura. É transformação de dentro para fora. É intimidade com o dono da vida. Senhor, a Ti estendemos o nosso coração, crendo, Senhor, que grandes coisas Tu ainda farás. Aleluia.